E, enfim, pode este ser o início do fim deste regime, não sabemos ainda. Está um futuro realmente muito em aberto e, para já, o que sabemos é que, e não seria de esperar outra coisa, Daniela, o Irão promete ataques e ataques ainda mais fortes. Sim, mas a verdade é que, para além daquilo que o professor estava a dizer, em relação à debilidade das capacidades iranianas, há aqui também um dado que me parece muito relevante. Se nós olharmos para qualquer mapa da região do Médio Oriente, portanto, de toda aquela zona do Golfo, ao dia de hoje, percebemos como o Irão está quase completamente isolado, não é? Existem os proxies, como sabemos, mas também eles com um poderio e com uma capacidade muito debilitada, embora não nula. Mas é de facto nestes proxies enfraquecidos que o Irão encontra o único respaldo político e militar que lhe sobra neste momento. Portanto, todos os países ali à volta e atenção, países que não são necessariamente aliados de Israel ou dos Estados Unidos, são simplesmente países a quem um conflito de ordem, portanto, de cariz regional não interessa, conforme não interessa também a outros que poderiam vir em socorro do Irão, mas que não vêm, não é? Porque são mais inteligentes do que isso. Refiro-me, obviamente, aqui à Rússia, que tem mais com que se preocupar neste momento, e refiro-me à China, que precisa muito do bom funcionamento do Estreito de Hormuz por razões ligadas à iniciativa Belt and Road, por razões, sobretudo, de ordem económica. Portanto, o isolamento do Irão não só é óbvio, como também é muito visível na forma como os iranianos estão a tentar responder, a disparar para todo o lado, um bocadinho de uma forma... Portanto, denunciam, esta forma indiscriminada como a resposta está a acontecer, denuncia uma certa... enfim, não há propriamente estratégia, não é? É disparar para todo o lado. E depois não nos podemos esquecer também de outra coisa. Portanto, o Irão não está numa posição doméstica tão confortável assim que só se possa focar na sua, portanto, na dimensão externa deste conflito, portanto, para lá das suas fronteiras. Há uma convulsão social para conter e é preciso responder simultaneamente de forma a não esmagar as massas, porque são essas massas, em última análise, que poderão vir a ser responsáveis pela machadada final da queda deste regime, não é? Que foi um processo iniciado e bastante adiantado por esta operação israelo-americana. Mas também é preciso responder a esta, como digo, convulsão, de forma a que não seja o próprio regime a concluir a sua evaporação final. Enfim, não me ocorre uma expressão melhor do que esta. Porquê? Porque, à semelhança daquilo que aconteceu na Venezuela, em que, portanto, desaparecendo Maduro, não desapareceu o madurismo, aqui desapareceu o líder supremo, mas não desapareceram um conjunto de figuras, aliás, como estamos a ver, não é? Uma espécie de um governo provisório, de um conselho provisório, encabeçado por 3 homens. Então, se provisório... Portanto, eles têm que gerir esta convulsão social muito bem gerida, com pinças, para não serem eles próprios os responsáveis pela erosão do que resta deste regime, não é? Porque é como digo, acaba-se o Ayatollah Khamenei, mas não se acaba o regime teocrático iraniano, não é? Que já data desde 1979. Portanto, parece-me que o Irão, mais do que os Estados Unidos e mais do que os israelitas, o Irão tem aqui muita matéria com que se preocupar, precisamente por estas duas grandes vertentes. Por dentro está a sangrar, e já está a sangrar desde o final do ano passado, não é? Tem esmagado uma série de reivindicações e de protestos e de manifestações populares, e depois também tem um conjunto, portanto, está cercado por um conjunto de países que, mesmo não sendo necessariamente aliados dos Estados Unidos ou de Israel, são países que não querem a guerra, não é? Não querem um conflito. Estou a pensar, sei lá, por exemplo, no Bahrein, Kuwait, Oman, mas que inevitavelmente estão a ser trazidos a partir do momento em que estão a ser alvo dessa retaliação por parte de Israel. Já vou continuar aqui a conversa, também com o Luís Gomes e o Luís Pires. Para já vamos só aqui recordar o essencial das declarações de Donald Trump, em que pediu ao povo iraniano para tomar o poder
O líder norte-americano garantiu que as ameaças do Irão contra os Estados Unidos chegaram ao fim. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que os ataques não mudaram a capacidade militar do país. Abbas Araghchi acusa os Estados Unidos de agressão contra o Irão. We are defending ourselves and we have every right, every legitimate right to defend ourselves. What the United States is doing is an act of aggression. We have lost some commanders, that is a fact, and the names are already announced. But another fact is that nothing has changed in our, military capability. Luís Pires, estávamos aqui a ouvir Donald Trump, também Araghchi, e no fundo temos aqui duas narrativas quase completamente contrárias, completamente contraditórias. Exatamente. Aliás, os Estados Unidos tinham um plano militar, mas estão vazios de uma solução política. E agora, como diz Donald Trump, esperam que os iranianos venham para a rua e venham tentar resolver aquilo que Donald Trump não consegue sem tropas no terreno, não é? Ainda por cima desarmados. É completamente irrealista. Portanto, vai ser muito difícil controlar uma população de 90 milhões de habitantes. Como disse o ministro dos Estrangeiros do Irão, vamos ter provavelmente um novo ayatollah daqui a 2 dias ou 3, mas a questão sucessória é de facto a mais importante que eu vejo neste momento, na medida em que contra os Estados Unidos dizem que cortaram a cabeça da serpente, o que é certo é que a serpente ainda mexe. E vai mexer durante algum tempo e estamos a assistir à retaliação. Isso é de facto um aspecto que vamos ter que ter em conta, sobretudo com os ataques a países no Médio Oriente, como vimos hoje, e sobretudo a Jerusalém. E aqui também é importante referir, Jerusalém é uma área sagrada, como toda a gente sabe. Os próprios republicanos mais radicais têm um carinho, um amor muito especial por Jerusalém. Portanto, este ataque de hoje e alguns que se têm sucedido estão a provocar, portanto, alguma agitação também aqui nos Estados Unidos, junto do universo MAGA. E isso pode trazer também com algumas consequências para Donald Trump. Portanto, aqui há um futuro incerto, ninguém pode adivinhar. Esperemos que a sucessão seja possível, que seja do agrado de Donald Trump e que tudo se possa resolver nos próximos dias ou nas próximas semanas, porque o preço do petróleo também já aumentou 10% hoje. Luís Gomes, Donald Trump a pedir ao povo iraniano para tomar o poder. Já agora, antes a referir que estamos a ver imagens que nos chegam agora de Jerusalém. Novas explosões em Jerusalém, este ataque do Hezbollah contra Israel, são imagens que vão sendo agora partilhadas e também veiculadas. Vamos continuar a acompanhar também aqui, não só e também a retaliação por parte de Israel contra o Hezbollah. Já houve explosões registadas em Beirute, a capital do Líbano. Como eu estava a perguntar, Luís Gomes, Donald Trump, era o que estávamos a ouvir aqui, pede ao povo iraniano para tomar o poder. O que é que Donald Trump quer dizer exatamente? Quer dizer, as suas palavras são bastante claras. Aliás, as primeiras palavras desde a primeira declaração pública, digamos assim, de Donald Trump ontem, portanto na madrugada de sexta passada, foi muito clara. Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Por favor, nas ruas, vocês complementem esse trabalho e tomem o poder
da governação do Irão. Basicamente é instigar as pessoas a poder tomar uma posição política na rua e que possa levar à destituição do regime que está a governar desde 1900 e desde a década de 70 no Irão. Há aqui questões também que já se começam a discutir também aqui nos Estados Unidos, como há pouco o Luís Pires também referiu muito bem. O aumento do crudo do petróleo já é evidente, já se espera que nesta semana vá a níveis nunca vistos em 2025, acima dos $80 por barril. Portanto, estas são as consequências e os efeitos laterais desta guerra, porque é uma guerra, portanto, de caráter regional, mas é uma guerra que ainda vai durar algumas semanas, estou muito claro relativamente a essa matéria, com consequências claras no aumento do custo de vida, no impacto da economia, com alguma pressão inflacionista para já, digamos assim, e naturalmente a China, que ainda não abordou de uma forma muito clara este caso, está bastante preocupada porque 70% da sua indústria necessita de importação de petróleo e uma parte do petróleo vem do Irão, e essa também eu acho que é um dos objetivos dos Estados Unidos, que é condicionar a China. Que o Luís Gomes a falar da China, realmente pouco se tem falado da China. A China pode ter aqui um papel também determinante em pressionar o Irão a parar, eventualmente, se, por exemplo, o Irão bloquear o Estreito de Hormuz? Bom, sobre esta questão do petróleo, isto que acabou de ser dito é verdade, mas depois talvez seja conveniente acrescentar uma outra coisa. É que se há um aumento, um spike, não é, nos preços, e alguns analistas já apontam para $100, se bem que a OPEP já se comprometeu a aumentar a produção, também é verdade que, passado, se esta guerra demorar as tais 3-4 semanas, ou o que também é verdade que se o regime cair, irão ser removidas as sanções. E a partir do momento em que essas sanções são removidas, começa a haver um influxo maior de petróleo nos mercados internacionais, que voltará a estabilizar os preços. Portanto, mas já os Estados Unidos podem ganhar com o aumento da exportação de petróleo da Venezuela, já que o petróleo não for escoado através ali do Golfo da Pérsia. Podem, e têm outras armas, podem libertar barris de reserva estratégica, mas isto provavelmente é um efeito temporário, e a prazo o facto de, se o regime cair e se removerem as sanções, haverá maior estabilidade e é preciso também que os Estados Unidos, em larga medida, são autossuficientes. Portanto, o problema do petróleo iraniano é um problema da China e da Europa. Exatamente. Mas permita-me só interromper, só para dizer, mas isso é precisamente o grande objetivo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm estas ações há muito planeadas. O primeiro ataque em junho do ano passado, a captura do Nicolás Maduro agora no início do ano, e também poder estrategicamente controlar os ativos estratégicos da Venezuela, designadamente o petróleo, e naturalmente todos nós sabemos que os Estados Unidos não vai terminar esta guerra sem ter também uma posição e uma palavra a dizer sobre o petróleo do Irão. A partir do momento, se concretizar todas estas questões, estas possibilidades, naturalmente que os Estados Unidos têm uma palavra a dizer sobre 30% da produção de petróleo mundial, e naturalmente também os Estados Unidos terá em outras condições negociais para negociar as terras raras com a China, que tanto os Estados Unidos necessita para a sua indústria, para os chips e para a inteligência artificial. E esta é a grande questão que está aqui também, diz, para além de matérias que têm a ver com as ameaças nucleares, com certeza que sim, mas este é o foco dos Estados Unidos neste conflito. Absolutamente correto, quer dizer, o objetivo final é tornar a China mais vulnerável, e foi o que aconteceu com a Venezuela, mas isso depois tem outras repercussões em outros países. O exemplo mais evidente é Cuba, quer dizer, Cuba
a meu ver, não sobrevive até ao final do ano, justamente... Será o próximo alvo do Donald Trump? Será um alvo fácil? Não, já é o alvo, já há conversações a decorrer com cubanos que fazem parte da elite cubana, mas não do governo cubano, nomeadamente o neto do Raul Castro. Mas, quer dizer, há aqui para os nossos ouvintes não pensarem que o que está a acontecer é destituído de sentido. Quer dizer, há aqui uma estratégia, uma visão geopolítica que, aliás, está largamente difundida, sobretudo no documento de Segurança Nacional, Estratégia de Segurança Nacional. E, portanto, isto faz sentido, não é? E há muito que os americanos querem fazer isto. Não tiveram foi a oportunidade, agora têm a oportunidade.